Enquanto o fim dos séculos se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. 1 Pedro 4:7. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis, eternamente. A Bíblia identifica-o como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor. Apocalipse 12:9 e 10. O príncipe deste mundo, João 12:31. E o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. A coleira de Satanás e a condenação iminente. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que quiser neste mundo. Ele está preso a uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Com efeito, ele precisa receber autorização, como no caso de Simão preso, que Jesus revelou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. E o caso de Jó: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Então Deus evidentemente vê o papel de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo, pois, se Deus quisesse, Satanás seria lançado no lago de fogo agora e não somente na consumação dos séculos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. Ele certamente será completamente derrotado, mas a hora ainda não chegou. Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil: é certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8:44. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. 2. Ele cega a mente dos incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Então, ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade, ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho, ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. 3. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios 11, 13, 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja e, dentro da igreja, ensinam o que Paulo chama de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7:15. Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus do discernimento, Filipenses 1:9, nosso amor será degenerado em estupidez. 4. Satanás opera sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses 2:9, os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Essa é a minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios.
Mas isso faz com que os sinais e prodígios pareçam irreais. De fato, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres. Eu duvido. Mas mesmo que isso fosse verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para que pareçam reais para a maioria das pessoas. Uma razão que me leva a duvidar que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que em Mateus 24:24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques, que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios. Sinais e prodígios, realizados a serviço de declarações anticristãs, não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:22-23. O problema não foi que os sinais e prodígios não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado. 5. Satanás tenta as pessoas a pecar. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Mateus 4:1-11. Foi o que ele fez com Judas, e foi bem sucedido nas últimas horas da vida de Jesus. Lucas 22:3-6. E em 2 Coríntios 11:3, Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tiago diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Como podemos fazer isso? O caminho para a vitória nessa guerra é perseverar em Cristo, que é aquele que já deu o golpe decisivo em Satanás. Apocalipse 20:10 diz que um dia a guerra chegará ao fim. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Conferir Mateus 8:29, 25:41.